Com grandes bilheterias, vem grandes polêmicas e o choro dos esquerdistas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Assim como já é de praxe, o público compareceu em peso aos cinemas para conferir a última aventura do Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. O filme teve sessões lotadas e muita aglomeração, para desespero dos seguidores de famosos cientistas sem orelhas. Não é exagero dizer que o filme representou uma verdadeira tábua de salvação para a indústria do cinema, principalmente depois de 2 anos em que os espectadores permaneceram trancafiados em suas casas. Nesse meio tempo, o setor teve de conviver com o faturamento pífio, inclusive porque o acesso às salas era bastante limitado, isso quando os cinemas tinham permissão de abrir. Assim, quando finalmente um grande blockbuster traz de volta uma multidão de consumidores para aquecer a economia do entretenimento, era esperado que todos estariam comemorando o fim da era das vacas magras, não é mesmo? Mas aparentemente não é esse o caso. Ao menos para os angustiados justiceiros sociais que fizeram questão de ressuscitar a polêmica sobre a cota de tela para filmes nacionais. Essa ladainha foi repercutida por veículos de mídia, como a revista Veja, que publicou uma matéria intitulada A Maldição do Homem-Aranha para o Cinema Brasileiro, criticando o fato das empresas do setor visarem exclusivamente o lucro e destinarem 90% das salas para a exibição do filme da Marvel. Segundo seus sofríveis parágrafos, a cota de tela faz parte de um sistema de identidade nacional, de proteção à economia brasileira. O texto também argumenta que as produções de filmes brasileiros pagam vários impostos, e não faz sentido que o governo mate essa fonte de receitas. Ou seja, um discurso 100% getulista. Claro que essa não é a única matéria com críticas à ocupação das salas de cinemas pelos filmes americanos, as quais se repetem infinitamente a cada lançamento dos Vingadores ou outro blockbuster. Para os lacradores, tudo se resume àquela velha sabedoria de Mussolini. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Esse é o receituário padrão dos supostos antifascistas. Mas qual seria a motivação por trás dessa inditosa facção que clama para que o Estado planeje até mesmo o tipo de filme que o público brasileiro deveria consumir? Quer eles reconheçam, quer não, a verdade é que esses defensores do Estado paternalista enxergam a população geral como uma massa de cordeiros que precisa ser guiada e apacentada. Pode notar. Todo socialista adora criar teses sobre as massas, mas eles mesmos não se julgam como parte dessa massa. Ao contrário, eles simplesmente assumem serem parte de uma elite iluminada que fica atrás de uma mesa ditando o que essas massas devem fazer e o que essas massas devem consumir. Para eles, os consumidores apenas consomem os filmes da Marvel porque foram condicionados pela mídia a fazer isso de forma crítica. Assim, eles assumem ter um dever messiânico de despertar as massas para a realidade, de que elas foram manipuladas a consumirem os produtos de Hollywood. Mais uma vez, os lacradores raciocinam sobre a oferta e demanda, ou mesmo sobre a qualidade dos produtos ofertados. É difícil para o marxista compreender as preferências particulares dos indivíduos, até porque, em sua visão medíocre, o indivíduo não importa, somente sua classe social. Seu grande erro é ignorar que o valor que os consumidores atribuem a um produto é inteiramente subjetivo. Os filmes são produtos, mesmo que a gangue dos cinéfilos nem sempre reconheça esse fato óbvio. Ora, mais uma vez, eles assumem como verdadeira a tese de que os gostos pessoais das pessoas foram condicionados para que estes consumam os produtos de Hollywood. Por acaso algum militante da esquerda não seria igualmente condicionado quando ele leva a esposa e as amantes para assistir o Bacurau? Esse é o problema do relativismo cultural. Se tudo é relativo, então a juventude do pessoal que se reúne para assistir Marighella é tão manipulada quanto o nerd que vai ao cinema assistir Vingadores. Se tudo é construção social, então absolutamente não há qualquer diferença qualitativa entre um comportamento ou outro. A ironia das ironias é que, mesmo que os militantes de plantão definam como relativo os gostos dos consumidores, eles mesmos não enxergam a contradição de julgar seus próprios filmes como objetivamente melhores. Alguns velhos nerds até declaram que a função do cinema é apontar nossos pecados capitalistas. Mas se for para ouvir alguém dizendo como somos pecadores indignos, existem os padres que já desempenham esse papel. Apesar das teorias esquerdistas sobre o consumismo, a realidade não é assim tão simplista. Há filmes de Hollywood que quebram recordes e há outros que flopam. Da mesma forma, há filmes nacionais que flopam e outros que quebram recordes. Não há como determinar com antecedência que um filme de heróis, cheio de efeitos especiais, irá faturar uma fortuna, e que um filme brasileiro será necessariamente descartado pelo público. A realidade empírica comprova isso. Veja, por exemplo, o filme brasileiro Minha Mãe é uma Peça 3.
que levou 9,1 milhões de pessoas ao cinema e arrecadou mais de 140 milhões de reais. Ou a bilheteria do Tropa de Elite 2, que atingiu um impressionante público de 11.146.723 pessoas, além de outros como O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, com mais de 6 milhões de espectadores. Alguns dirão que esses filmes são a exceção, e de fato são, mas neste caso, a pergunta que deveria ser feita é: qual foi o diferencial que garantiu sucesso a estes filmes e que pode ter faltado aos outros filmes que floparam? Falando de flop nacional, em 2021, a bilheteria dos filmes nacionais mais assistidos foi a seguinte: Marighella, 318,2 mil pessoas. Um Tio Quase Perfeito 2, pouco menos de 77 mil. A Sogra Perfeita, mais de 66 mil. Amarração do Amor, quase 26 mil. Lucy Creed Vai pra Marte, pouco menos de 15 mil. Com base nesses números, cabe perguntar: por qual motivo, razão ou circunstância o filme do comuno-terrorista Marighella não arrecadou tanto quanto outros filmes nacionais? Por que essa bilheteria não conseguiu competir sequer com o filme dos Trapalhões, ou da Dona Flor e seus dois maridos, que levou 10 milhões de brasileiros ao cinema na década de 70? Alguns dirão que o público do filme do Wagner Moura e Seu Jorge seria maior caso não fosse a situação de saúde pública. Mas essa desculpa cabe em qualquer lugar. Até para a Sony dizer que o sucesso do Teioso seria melhor se fosse lançado em outro contexto. Mas se for para insistir no problema das restrições de 2021, então vamos falar também da arrecadação de Bacurau, que foi lançado em 2019 e teve uma enorme divulgação nas redes sociais, até mesmo pelas discussões, e mesmo assim arrecadou quase 10 vezes menos do que o campeão nacional de bilheteria de Paulo Gustavo. Está claro que antes de jogar a culpa em grandes blockbusters internacionais, os produtores locais precisam entender o porquê de filmes como Lucy Creed Vai pra Marte perderem de lavada mesmo perante outras produções brasileiras. Verdade seja dita, a superlotação de salas que ocorre em filmes como Vingadores e Homem-Aranha é um fenômeno bastante pontual, que acontece no máximo 1 ou 2 vezes no ano e que tem a duração de algumas poucas semanas. Mas o ano tem 12 meses e 365 dias, então há tempo de sobra para encaixar outras produções brasileiras ou do chamado cinema cult. Falando em cinema cult, a maioria dos filmes nacionais que caíram no gosto da crítica especializada sequer entram na lista dos 10 filmes nacionais mais assistidos. Cidade de Deus, Democracia em Vertigem e Central do Brasil são bons exemplos disso. Alguns desses filmes até tiveram uma boa recepção, mas ficaram muito atrás dos campeões nacionais de bilheteria. A verdade é que os critérios que os militantes utilizam para prestigiar um filme em detrimento de outro são completamente arbitrários. E não há problema em rotular arbitrariamente um filme como bom e outro como ruim. O problema está em querer transformar suas preferências em política pública, regida por lei e garantida por força bruta estatal. Uma coisa é o interesse do diretor de cinema inteligentinho que planeja criar um filme que problematiza o lumpenproletariado e ganhar tapinhas nas costas em um evento de gente inteligentinha. Outra coisa completamente diferente é gerar interesse no público consumidor. Mas os diretores inteligentinhos querem fazer filmes para seus próprios egos e forçar que a população lhes financie independentemente do resultado. O fato é que a briga pelo suado dinheiro dos consumidores sempre foi árdua. E os comunistas são as pessoas menos qualificadas a compreender esse fenômeno. Como Mises já explicava, os verdadeiros chefes são os consumidores. Eles, por meio de sua decisão de comprar ou de se abster de comprar, decidem quem deve controlar o capital e comandar as fábricas. Eles determinam o que deve ser produzido, bem como a quantidade e a qualidade. Suas atitudes resultam em lucro ou em prejuízo para o empreendedor. Eles transformam pobres em ricos e ricos em pobres. Eles não são chefes fáceis de lidar. Eles se mostram cheios de caprichos e de fantasias, inconstantes e imprevisíveis. Mas, segundo a lógica simplista dos comunistas, tudo não passa de uma grande manipulação da propaganda capitalista que leva os consumidores a consumir acriticamente seus produtos. Nenhum desses comunistas, porém, consegue explicar o porquê da propaganda funcionar bem em Vingadores, mas falhar miseravelmente em tantos outros filmes americanos do mesmo gênero, como Liga da Justiça, X-Men, Fênix Negra ou Quarteto Fantástico. Se esses militantes estivessem corretos, então bastaria para a Warner rodar uma chuva de comerciais na TV chamando as pessoas para assistir Liga da Justiça, que o sucesso nas bilheterias seria garantido. Mas, no mundo real, um diretor como George Lucas pode alcançar o estrelato com Star Wars, para logo em seguida manchar sua carreira produzindo Howard, o Pato, talvez o pior filme da história do universo.
A verdade é que nenhum comunista faz a menor ideia do porquê um consumidor vai preferir um produto e não o outro. Do contrário, eles mesmos seriam ricos comerciantes. Mas, porque querem moldar a sociedade conforme sua imagem e semelhança, tais engenheiros sociais ignoram solenemente o que o consumidor quer e focam exclusivamente naquilo que eles julgam que o consumidor deveria querer. Deixamos para os mais desocupados a discussão sobre se as aventuras de Zé Pequeno deveriam ser tão populares quanto as histórias de três miranhas interagindo num multiverso da loucura. A questão pura e simples é: se você quer fazer um filme sobre a dona de casa que mora na favela e sofre preconceito de gênero, faça, mas faça com o seu dinheiro. Não é sequer cogitável que o brasileiro que defeca no mato precise ser onerado com impostos para garantir subsídios de filmes que ele sequer vai assistir. E apenas para agradar membros de uma elite arrogante, para quem questões banais como faturamento e bilheteria estão muito abaixo de sua estirpe. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Clóvis Basílio, escrito por Rodolfo Andrello, revisado por Paulo Almeida e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!